Quando nós lemos o relato da conversão do apóstolo Paulo, nós vemos que um dos trechos da fala de Jesus diz bem assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu não sei se você já parou para pesquisar o que é um aguilhão ou o que é recalcitrar também. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Recalcitrar traz a ideia de uma pessoa teimosa e insistente que gosta de contrariar, que bate de frente. Essa é uma ideia básica de recalcitrar. Quanto ao significado de aguilhão, é uma ferramenta usada, eu vou colocar uma imagem para vocês compreenderem melhor, quando os donos de bois estavam guiando, né, o seu gado ou fazendo algum trabalho, e o boi empacava, ele ficava num canto teimoso, não queria sair do lugar. O aguilhão ele era usado, ou é usado, para fazer com que o boi saia do lugar de onde parou. E quanto mais o boi resistir, pior para ele mesmo, porque, como você vê na foto, o aguilhão ele é uma espécie de vara com uma ponta de ferro ou mesmo madeira, mas bem afiada na ponta. Então, quanto mais o boi resistir, mais ele vai se machucar com o aguilhão. Então, essa é a ideia que Jesus estava falando para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, é inútil você resistir contra os aguilhões, é doloroso para você mesmo resistir. Claro que o aguilhão ali é aquela intervenção que o próprio Jesus fez, ele mesmo aparecendo para Saulo, jogando-o no chão, inclusive até cegando ele. Nós podemos entender que é inútil lutar contra Deus, contra a sua vontade, bater de frente, resisti-la. E essa figura ela é empregada justamente para que nós possamos entender que será doloroso para nós tentar resistir à vontade de Deus, aos seus desígnios, aquilo que ele decreta, principalmente ao seu chamado. Algumas pessoas têm a ideia de um Deus fraco, que implora o homem, que pede para o homem alguma coisa, implorando, que é um Deus que precisa, ele necessita da liberdade humana para que ele possa atuar, como se o homem mandasse em Deus. Essa é a ideia que algumas pessoas têm de Deus, como se fosse um ser que precisa de permissão humana para que ele possa intervir ou agir em algum aspecto da nossa existência, quando na verdade Deus ele é soberano, ele é dono de tudo que existe, ele é o Criador, e quando ele quiser intervir, agir, ele fará e não vai pedir para isso a nossa permissão, ele não vai dizer, Evandro, deixa eu fazer, da mesma forma que ele não pediu permissão a Paulo, a Saulo, ele simplesmente o jogou no chão e deixou claro para ele, é inútil você resistir. A melhor saída sempre é se render, se curvar ao que Deus quer, à sua vontade, ao seu chamado. O próprio Jonas, isso é uma lição muito clara também de que resistir às ordens de Deus, ao chamado de Deus, é inútil. Apenas criará dor para você mesmo. Então, se você pensa que pode resistir à vontade de Deus, que vai ficar bem resistindo à vontade de Deus, você está muito enganado, muito enganado. No dia que o próprio Deus decidir lhe chamar, ele decidir falar de uma forma que você vai ouvir e só você ouvirá, o próprio Paulo estava acompanhado de diversos homens, não é? E somente ele teve esse privilégio, Se você analisar, não foi da mesma forma para os homens que estavam com Saulo naquele momento. Pois bem, no momento que Deus decidir agir na tua vida, que ele decidir chamar você e transformar a sua mente, não há nada que você possa fazer para impedir, e qualquer resistência que você possa pensar em oferecer simplesmente será perda de tempo, um gasto de energia, e você não vai conseguir. A melhor saída sempre é se render à vontade de Deus, ao invés de tentar fugir daquele que está te chamando.